Deus te abençoe, em nome de Jesus, muita luz, muita paz seja na tua vida. Amém? Olha, dando continuidade à sequência de palestras acerca da dinâmica dos relacionamentos, vamos falar acerca do relacionamento com Deus, né? Vamos falar mais adiante sobre vários relacionamentos, né? Relacionamento consigo mesmo, relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos. Mas eu quero começar nessa segunda palestra falando sobre relacionamento com Deus, né? Deus é um Deus relacional. Deus, ele busca um relacionamento com suas criaturas. Deus não criou robôs para manipular. Seria tão bom se Deus nos manipulasse, ou seja, Deus lá nos botãozinhos dele, né? E nós, sim, Senhor, nós obedecemos, sim, tá certo, tu prometeu, tu predestinou. Seria tão bom se Deus nos predestinasse e tudo que a gente fizer, tudo que a gente fosse fazer já estivesse escrito, porque eu tenho certeza que se Ele fizesse isso, nós não daríamos tantas burradas que damos na vida. Mas Deus é um Deus relacional, que Ele se relaciona com as criaturas que Ele criou. Encontramos na Bíblia a frase de Deus: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Ou seja, vamos nos relacionar? Então há uma possibilidade do homem chegar a Deus. E quando o homem chega a Deus, Deus chega a ele. Tem também no Novo Testamento, que é essa frase que eu falei no Velho Testamento, tem no Novo Testamento a frase: vinde a mim e arrazoemos e conversemos. Se os vossos pecados foram vermelhos como carmesim, o tornarei mais limpo do que a branca lã. Então Deus é um Deus relacional. Vem cá, vamos conversar. Mas qual é a imagem que você tem de Deus? Qual é a relação que você tem com Deus? As imagens que as pessoas têm de Deus são variadíssimas, e algumas delas até bizarras. Algumas pessoas pensam que o centro do universo são elas. Algumas pessoas pensam que Deus é aquele Deus malandro que está sempre a favor dele e para abençoá-lo prejudica até os outros. Deus tira do injusto e dá para o justo. É bom demais, né? Mas se o pai dele for injusto, ele não quer que Deus tire do pai dele, né? Então, os relacionamentos são variados e as crenças são variadas, mas na Bíblia nós encontramos o procedimento de Deus, o caráter de Deus, porque Deus não é somente poder. Deus, ele é qualidade, ele é pessoa. Qualidade e pessoa. Então, qual é a relação que você tem com Deus? Quais os princípios que você utiliza para a sua relação com Deus? Algumas pessoas estabelecem princípios de relacionamento com Deus, só o princípio financeiro. Outras só princípios de interesse. Mas a Bíblia apresenta que Deus quer que você gere um princípio de relacionamento com Ele baseado no amor. Inclusive está escrito no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o primeiro e grande mandamento que Jesus Cristo disse também no Novo Testamento é amar a Deus. Então, o princípio do relacionamento que Deus quer que tenhamos com Ele é amor. É você se relacionar com Deus utilizando a base de amor, como é da esposa para o esposo. Imagine se uma esposa disser: rapaz, eu dou um beijo em tu porque eu sou casado. Eu faço isso porque eu sou casada no papel. Não, o marido não quer isso. O marido quer que ela faça por amor, que ela beije por amor, que ela faça um almoço por amor, que tudo que ela faça, a base seja o amor. Então a base que nós devemos ter em primeiro lugar com Deus é o amor. Estamos do lado de Deus não é porque Deus nos enricou, ou estamos do lado de Deus porque Ele curou alguma enfermidade de alguém. Não. Estamos do lado de Deus porque simpatizamos com a luz, simpatizamos com a ideia do bem e com a pessoa dele. Eu estou diante de Deus porque se eu não só sair, Deus me pega.
Deus vai sentar o cacete em mim. Deus vai me lascar, como diz aqui no Nordeste. Não. Assim é o Satanás, não é Deus. Ah, porque Deus é amor, mas é justiça. Mas não é a tua justiça nem a minha. A justiça de Deus é diferente. Não é saindo torando cabeça, matando gente. Se você me deixar, eu te mato. Eu boto na cova. Antes de você me deixar, eu boto na cova. Que Deus é esse? É o Deus ou o Satanás? Então o princípio do relacionamento com Deus deve ser o amor. O temor em termos de respeito e não em termos de medo. Algumas pessoas estabelecem o seu relacionamento com Deus baseado no relacionamento que eles têm com o pai dele. E às vezes o pai não é essas pessoas tão querida e tão amorosa, né? Solta essa cadeira, menino. Se você não soltar, eu quebro tua cabeça. Aí no caso, quando a pessoa cresce, essa pessoa atribui a Deus o mesmo procedimento. Deixe isso. Se você não deixar, você vai se ver, eu vou lhe lascar. E esse não é o princípio que Deus quer que você tenha com Ele. Deus quer que você tenha respeito, amor e não medo, porque Ele não quer te prejudicar em nada. Deus não quer te prejudicar em nada. Quem quer é o diabo, mas não vai conseguir, porque o amor de Deus te protege. Com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que medirdes, medirão a vós, disse o Senhor Jesus. Então Deus se relaciona com os seus seres utilizando como base o próprio comportamento deles. Então, usarei de misericórdia com quem utilizar de misericórdia. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, o princípio do relacionamento de Deus, para ele não ser injusto, ele utiliza o mesmo princípio que você usa. O mesmo princípio que você usa, Deus usa. A mesma coisa, né? Mas aí ainda tem a misericórdia dele. Que às vezes a nossa misericórdia não é suficiente para nos salvar. Porque se Deus nos tratasse como a gente trata os outros, a gente estaria frito. Mas aí entra a misericórdia de Deus. Usarei de misericórdia, com quem usar de misericórdia, mostra um princípio de relacionamento, é ou não é? Então Deus, Ele se relaciona com você da mesma forma que você se relaciona com os outros. E Ele diz, se você me deixar, eu te deixarei. Mas se você me buscar, me deixarei ser achado de vós. Então há um princípio de relacionamento, né? Deus, Ele se deixa achar quando alguém o busca. Mas se alguém o deixar, Ele o deixará também. Veja que Deus é um Deus de relacionamento. E qual é o relacionamento que você tem estabelecido com Deus? Né? Eu vi já muitos tipos de relacionamento com Deus. Algumas pessoas fazem Deus malandro, né? Olha, Deus para me abençoar, deu um jeitinho ali. Deus para me abençoar, deu aquele jeitinho brasileiro e eu estou aqui, ó, glória a Deus. Deus não faz isso, porque aí ele estaria se contradizendo, né? Outro faz um Deus monstro, né? Eita, Deus matou o filho da vizinha porque a vizinha brigou comigo. Eita, Deus poderoso. Deus matou o filho da vizinha porque brigou com você? Isso é Deus? Não. Isso é a sua mente. A mente de quem pensa assim. Sua mente não, mas a mente de quem pensa assim. Deus é um Deus que se relaciona. Deus se relacionou com Israel e fez um acordo político com Israel. E disse, eu abençoarei você. Eu coloco você entre a bênção e a maldição. E ali muitas pessoas se baseiam no relacionamento de Deus com Israel, mas ali era uma outra aliança. Nós estamos numa nova aliança. Aquele acordo ali foi que Deus fez com aquele povo, que na época era bruto, né, dura servil. Ele tinha dura cerviz. Ele não se abaixava, era um povo orgulhoso. Então Deus fez aquele acordo com ele. Agora você tem que estabelecer o próprio relacionamento seu com Deus. E analisar a imagem de Deus que você tem. Qual o Deus que você tem? É um Deus monstro, um Deus carrasco?
Veja se você não está identificando Deus com alguma pessoa, algum parente seu. Deus é Deus, independente da imagem que nós tenhamos dele. E ele quer se relacionar conosco. Partindo desse ponto de vista, tendo um bom relacionamento com Deus, teremos um bom relacionamento com os nossos irmãos e com os nossos amigos. Baseados na Bíblia, teremos um sadio relacionamento com as pessoas que nos cercam. Vamos para a próxima palestra? Vamos lá. Deus te abençoe.